Vamos embora para mais um podcast aqui do Dopamina Cast. Hoje nós temos a alegria, a sensação de receber alguns convidados. E nessa primeira etapa nós vamos ter a presença ilustre, né, do professor, pastor, pai, amigo, doutor Jonas José Maria. José Maria é um nome de um pregador também de São Paulo, se eu não estou equivocado, né? Ou é coisa da minha cabeça, meu TDAH? É, né? José Maria, tem um pastor José Maria da nossa Assembleia de Deus, né? Tem. Não, José deve ter uma monteira agora. O meu é Jonas José de Oliveira Maria, né? De Oliveira Maria. Você é natural da onde, pastor? Natural de Votorantim. Votorantim, marca de cimento. Exatamente, é por isso. É sério? É seríssimo. É seríssimo. Pablo Votorantim. Sou no Votorantim. Construiu toda São Paulo, todo o Brasil, né? O Brasil todo, é próximo a São Paulo, a Sorocaba. Então, nós vivemos em Piedade, né? Piedade. E Piedade é uma cidade pequena, uma cidade muito querida. Mas daí eu fui morar em Sorocaba. É primeiro dia de aula. Onde você mora? Piedade, a professora Odó. Então eu saí de Piedade, eu e família, e Furnas é o bairro que a gente nasceu, viveu com a minha mãe, com os meus pais, e daí fui morar sozinho com 14 anos, e estava na roça. Eu falei, não, eu não nasci eu nasci só para comer as coisas que são produzidas na roça, mas eu não nasci para trabalhar na roça, né? Tem um urbano dentro de mim. Tem um urbano dentro de mim, eu tenho que sair daqui. Daí fui morar sozinho na cidade e comecei a trabalhar numa loja de bicicleta. Você já era da igreja, né? Já, eu só não nasci dentro da igreja porque não era dia de culto, né? Dia 29 de agosto de 83. Então minha mãe saiu da Bahia. Minha mãe tem uma história muito legal porque ela foi manicure do Dr. Gil, pai do cantor Gilberto Gil. Sim. Então ela trabalhou com ele. E ele era um médico extremamente respeitado em Vitória da Conquista. Era o médico mais respeitado em Vitória da Conquista, década de 70. Então ela trabalhou com ele. Gilberto Gil, na época, né, da fama, descia de helicóptero na casa e tal. E ela trabalhava lá. E ele disse, se você for ao Rio de Janeiro, eu tenho amigos. Se você for a São Paulo, não conhece ninguém. E minha mãe veio para São Paulo. Teimosa. Aí chegou em São Paulo, se formou como enfermeira, já servindo a Deus. Conheceu meu pai, Dirceu, José Maria, daí a família Maria, né, em Piedade. E foi aí que nós nascemos. Somos em 3 irmãos. E os pastores? Não, somente eu, meu irmão. Só tu, cooperador. Perturbado fora da curva. Só eu. E a minha irmã também é um fenômeno, né? Esther. E daí, com 14 anos, eu saí do sítio e fui morar sozinho. Arrumei um fogãozinho 2 bocas e fazia arroz e ovo a semana inteira. Trabalhava em São Paulo? Numa loja de bicicleta, em Piedade. Dentro da cidade de Piedade. O primeiro emprego foi uma loja de bicicleta. E daí, ao invés de eu consertar a bike, eu ficava mexendo com os papéis na mesa. Então, os orçamentos, daí o dono da bicicletaria conhecia o pastor da igreja e falou, olha, acho que ele vai ser melhor na igreja, na secretaria, do que aqui com a bicicleta, porque ele não é bom em consertar a bicicleta, mas ele é bom em mexer com papel. Então aqui em Joinville chama de Zica, sabia? Bicicleta é conhecida como a cidade das bicicletas, das flores, dos príncipes. E a Manchester catarinense. E na década de 80 era muita bicicleta. Sim. As empresas assim. Zica, nós chamamos de Zica. Eu já fui tirado por Zica, bicicleta. E aí depois... montava a bicicleta, o pastor Antônio, vem pra cá. Daí o pastor me chamou. O Antônio é o pastor de Prudente. O pastor de Piedade, na época, João Carlos Padilha. Sim. Irmão do pastor Samuel, que faleceu, né? Então ele me chamou. Falou, olha, consigo te ajudar com R$200. Isso foi em 80? Isso foi... Não, foi... não, eu nasci em 83, 93 tinha 10 anos, 98, 2000. 2000. Mas era um salário mínimo, né? Não chegava a isso, não. E daí comecei a trabalhar com jornal. E tu morava onde? Morava em Piedade, sozinho. Mas na casa de quem? Alugava um local pequeno.
Vivia só de arroz e ovo, só do vento. E eu café na casa dos irmãos. Visitando na hora do almoço, né? Visita meio-dia sempre. Então, e daí ali comecei e fui fazer teologia na igreja. O curso, o pastor me deu 90% de desconto. O curso era R$100, eu pagava 10. Então, comecei a estudar e ele viu esse potencial. E antes de casar, eu fui separado a presbítero. Então, eu fui para o púlpito solteiro. E fui separado a pastor como o pastor mais jovem do estado na época, com 21 anos. Sério? O mais jovem pastor de São Paulo, da convenção. Sem nenhuma tradição, sem nada. Sem nenhuma tradição. Teu pai estava na roça ainda? Sim, o meu pai faleceu cedo, com 44 anos, né, vítima de um câncer. Eu era adolescente ainda, ele já faleceu e minha mãe criou a gente sozinha. Então, quando eu fui separado da cooperador, eu tinha 17 anos, e daí sem óculos, pesando 50 quilos de jeans, né, na chuva. E daí o pastor falou, cara, o que você está fazendo? Falou pro dirigente. Qual a idade? Não, ele já vai fazer 18 e tal. Não, aqui tem que ser no mínimo 18. Você não pode separar um obreiro com... E eu tinha cara de 12 anos, né? Daí ele falou, olha, se o senhor quiser, eu vou lá e peço para ele sair e voltar para o lugar dele, ele não vai desviar. Eu não sabia de nada dessa conversa, fui saber depois. Ele falou, olha, já está aí, deixa, mas não faça mais isso. O presidente falou para o meu dirigente. O dirigente era um... Divan na época. E o Padilha era o pastor. O pastor João Carlos Padilha era o pastor. Esse pastor João Carlos Padilha de Piedade, que repreendeu o meu dirigente, ele depois me separou a presbítero, a evangelista e a pastor. Fez meu casamento, apresentou meus filhos. Teve que chamar o João Marcos. Bem, tu pegou, né? Pegou como exatamente do coach? Pegou? Exatamente. Teve que chamar o João Marcos, né? Mas é até esperado, porque é que o que a geração hoje não entende, pastor Jonas, que um obreiro, para ser obreiro há 25 anos atrás, 22, ele não era aprovado, ele era triturado. Eu me lembro que meu tio me chamava, eu tinha uma igreja aqui em Perabraba, Joinville, eu era líder de jovens com 18 anos, toda a juventude. E eu pregava assim, às vezes, num sábado à noite, Santa Ceia, pegava fogo no Santa Ceia. Santa Ceia já é um culto abençoado. Pegava fogo, rapaz, eu abafando meu tio, ele ia visitar as igrejas, que tinha 14 igrejas que pertenciam a esses distritos, e Perabraba é uma região bem distante de Joinville aqui. E ele chamava, depois descia o sarrafo em mim. Pegou isso, tá errado. Tem que virar homem, tem que fazer isso. Isso nunca desviou, né? Porque a gente tava... criado sem pai também, vambora, né? Vou levar a apanhar e ficar quieto. E ele falou assim, porque um dia você vai pregar em grandes igrejas e não vai ter alguém para te corrigir, não vai ter alguém, você tem que estar preparado para isso. Lá, você tem que ser, quando você sair daqui, qualquer igreja que você for, meu filho, você se vira nos 30, porque você foi forjado. Eu nunca me esqueço dessa palavra. E aí eu me lembro que nós íamos treinar na terça-feira, depois do culto, a dirigir culto corretamente. A gente achava que dirigia culto, né? Já para cantar, não, tem que saber dirigir o culto, para preparar um ambiente para o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo precise disso, mas você pode ajudar a facilitar as coisas. Sim. Tem que ser mordomo das coisas, cuidar. Nunca me esqueço disso. Tinha eu, um outro pastor, Ivo Clóvis, que é um pastor jubilado já, que foi pastor presidente, ele chamava a gente para poder treinar, a pregar, a abrir um culto, a dirigir, a fazer um culto fúnebre, a fazer um culto de aniversário, para não falar besteira como aconteceu. Isso foi legal, né? Eu queria matar meu tio, na verdade, no começo eu queria matar ele, assim. Eu falei, que miserável, nem prega direito essa miserável aí. Mas assim, hoje eu entendo que foi fundamental. Ele veio numa escola de pastores, Satiro Loureiro, foi vice-presidente da nossa convenção. Então o Satiro, o pessoal tinha medo de pregar com o Satiro. Assim, ele fazia esse tique dele aqui. Só que se tu chegar em Santa Catarina inteira e perguntar quem foi Satiro Loureiro, rapaz do céu, ele era uma lenda, né? Assim, mas um homem de Deus, mas assim, muito firme. Teve um pregador que você deve conhecer, muito conhecido, que pregou muito já, o Messias. Ele, a primeira vez que foi pregar na sede, ele deu uma palavra: pelo menos tiver coragem de errar, desce. Domingo à noite. Meu Deus. Assim. Mas eu acho que falta hoje nessa geração de pastores é o treinamento. Não só o treinamento no sentido do forjar,
mas o treinamento que o pastor precisa, o obreiro precisa. Há um despreparo muito grande hoje da liderança, obreiros que estão à frente da igreja que não sabem celebrar um casamento, um culto fúnebre, um culto de aniversário, um evento. Então, esse treinamento falta, né? Há uma carência de liderança hoje nas igrejas, há uma carência de líderes mais preparados para poder exercer com eficiência o ministério. É o ministério que Deus colocou nas nossas mãos para ser exercido. E o preparo anda de mãos dadas com a oportunidade, né? Na verdade, sucesso, no sentido não de riqueza financeira, mas sucesso é quando o preparo encontra-se com a oportunidade. A gente tem um monte de oportunidade, mas a gente não tem muitas vezes o preparo para na hora que a oportunidade chega a gente abraçar. Ele não adianta culpar Deus, não adianta. Não adianta. Porque se você não se preparar para aquilo que Deus tem para a tua vida, você não adianta. O Daniel, o Sadraque, o Mesaque, o Abednego, quando o Nabucodonosor precisou os homens mais instruídos, estavam lá, preparados. E aí existe um grande X da nossa própria igreja neopentecostal. Eu tenho uma promessa de Deus, tá, mas foi estudar. Deus falou que vai me usar. Né? Não precisa fazer teologia para Deus te usar. Pode ser engenharia, pode ser medicina, pode ser letras, né? Só que a oportunidade, como você falou, ela vai surgir. Deus é Deus que vai brotar oportunidades. Só que se você não tiver preparo, eu sempre digo, quando o Saul estava possuído, lembraram-se de um menino que tocava harpa, sisudo, guerreiro, valente, e o Senhor dos Exércitos estava com ele. Sim. O cara era preparado para qualquer coisa. Estava lá, preparado. E a oportunidade veio. Né? Não adianta culpar. Eu vejo as pessoas culpando pastores, às vezes culpam lideranças, culpam... Mas sabe, o que você está fazendo para se preparar? Qual que você está estudando? Né? Eu fui fazer psiquiatria infantil, porque eu sei que uma hora vai surgir a oportunidade. Fiz 2 pós-graduação de psiquiatria infantil. Eu atuo bem pouco hoje, atuo talvez uns 15% da minha leva. Uhum. Só que a oportunidade vai surgir. Veja o texto de João 6, por exemplo, a visão que Cristo tem da oportunidade que ele dá para o rapaz e a oportunidade que André dá para o rapaz, o discípulo, dizendo para Jesus, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Então, há uma oportunidade que surge, alguém para apresentar alguma coisa, e há um discípulo André, que o padrão André é o padrão daquele que não quer que o outro desapareça, mas que promove o outro. Porque André poderia falar, não, me dá essa marmita, me dá esses pães e deixa que eu apresento para Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Não, André percebe que há uma oportunidade que surge, há um rapaz que está preparado e há um momento para que ele possa apresentar o pão. Então está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Aquela era a oportunidade para aquele milagre e surge um rapaz. Então, há uma geração querendo alimentar multidões, mas sem pão e sem peixe. E há muitos discípulos que não têm o perfil de André. Então eles querem sufocar. Se alguém prega melhor que ele, se alguém canta melhor que ele, se alguém pastoreia melhor do que ele quer abafar o ministério dessa pessoa, especialmente os mais jovens. Mas André tem a percepção, e o rapaz ali, né, no original, você imagina, não é um rapaz de 30, hoje se chama, o cara tem 45 anos, 50, o rapaz. Mas o rapaz era a ideia de um adolescente, tá? Então esse adolescente tem os pães. Não sei se ele quis ou se ele foi convidado a oferecer, mas a oportunidade surgiu, o preparo surgiu e a multidão foi alimentada. E é uma coisa assim que você falou, né? Nada adianta a tua história se você não deixar um legado. Nada. Você pode ser um líder, pastor, seja qual for a trajetória que você seguir na sua vida, se você não deixar um legado, o seu trajeto não vai ser validado. E se você negar a história, também prejudica. Você tem que cuidar para não negar a história de quem está vindo. Porque uma geração vai outra vez, Salomão fala, mas a terra permanece para sempre. Né? É claro que se hoje a gente tem as facilidades é porque alguém plantou. Sim. Se nós somos hoje a maior igreja neopentecostal do Brasil, porque plantaram. Eu estava vendo você falar a história ontem, o Navir, Guilherme, né, de Macalão, essa turma toda que foram orar pelo André Bernardino, que plantou aqui em Itajaí, né? O deputado Ismael, na raiz da nossa fé, ele vai relatando a história da Igreja Assembleia de Deus, os lugares, a foto dos pastores. Eu acho muito legal essa parte histórica. Essa turma plantou.
né? E graças a Deus a liderança, em grande parte, é só uma minoria, eu creio, ele se preocupa hoje com o seu legado, né? Ele se preocupa hoje com a sua sucessão, né? Porque precisa, se você não preparar, isso é história bíblica, isso é história de judeus, isso é qualquer história em qualquer comunidade, em âmbito do mundo, você tem que ter um preparo para a próxima geração, né? Eu tenho uma clínica, nada vai adiantar se eu não deixar um legado, alguém continuar, morre no trabalho, se apaga, né? Se apaga entre aspas, claro que o que ficou, mas não é uma coisa conclusiva, não é uma coisa que dá sequência, isso é legal, né? Sim. Como o Jesus foi trazendo a raiz de céu, vai trazendo, vai se perpetuando, né? Permanece até hoje. Em figura de liderança, você percebe Moisés quando ele prepara o Josué e quando o Josué não prepara. Então você percebe as duas gerações, né? A geração de Josué, ela consegue conduzir aquela turma à terra, que era a promessa de Deus. Mas Josué não tem essa percepção de Moisés, o que me parece. E Deus chamou ele 7 vezes no capítulo 1, né, cara? Muitas vezes ele teve coragem. Esforça-te, vai embora, esforça. E tal, e ele seguiu, arrisca e tal, e foi. Mas daí, quando ele não prepara, você tem 300 anos de completa decadência, né? Quer dizer, o último versículo de Juízes, ele resume todo esse momento. Cada um fazia o que bem pareceu aos seus olhos. Onde você não tem uma liderança... Aí Deus... é obrigado a intervir para dar uma consertada, levantar juízes. E esses juízes, esses altos e baixos, alguns, né, como Jefté, Débora, mas vem Sansão, Gideão também. Mas daí há que se nascer um Samuel para a próxima geração, para colocar ordem na situação, né? Eli, Ofni, Finesta, todo mundo ali brincando. E Samuel vai nascer no meio de um esgoto moral e vai se tornar uma luz de Deus naquele momento para organizar a situação e já preparar a futura geração. Não os filhos, né? Porque Samuel foi um grande homem, um grande profeta, mas não conseguiu exercer com excelência a função de pai. E isso é uma coisa que eu tenho visto muito, porque a liderança pastoral precisa passar pela família. É um pastor que tem uma família que está com ele tem muito mais força no ministério. Sim. Não estou dizendo que a gente não possa enfrentar problemas com filhos, porque o filho, cada cabeça tem uma sentença. Mas quando você tem uma família que a sua igreja, a sua casa, né? Você faz... Eu aprendi a fazer culto doméstico, não um culto de 2 horas, mas assim, segurar as mãos dos filhos e orar e memorizar meus filhos. Minha filha, com 15 anos, cita de cor. Salmo 23, Salmo 121, Salmo 91. São memórias que vão sendo criadas então, a base é a família. Então, quando você tem uma família que está contigo, é muito mais fácil, né, do que você ter filhos aí totalmente perdidos. E Samuel não consegue essa façanha de preparar, mas ele vai preparar o caminho para a monarquia de Israel. Então é ele que unge Saul, é ele que unge Davi. Sim. E é ele que prepara esse caminho que estava nos planos de Deus para que perpetuasse, como você disse, essa geração. Então eu tenho muita honra de dizer que sou da escola de Carlos Padilha. O pastor Padilha foi um ícone das Assembleias de Deus do Brasil, especialmente em São Paulo, mas ele também é um ícone do Mato Grosso do Sul. Há uma história do pastor Padilha que ele é um dos fundadores da Presbiteriana Renovada do Brasil. Sério? Seríssimo. Década de 70, ele morava em Assis, e o pastor presbiteriano de Assis foi ler Atos 2 e ficou intrigado, dizendo para a esposa dele: mas se eles falarem língua, se o Espírito Santo veio, por que a gente não pode? Então foi na casa do pastor Padilha, e ele sentou com ele, reverendo Abel, e orientou, e ele foi buscar o poder de Deus e foi batizado com o Espírito Santo. E daí o reverendo Abel criou um problema na presbiteriana, porque ele foi levar a mensagem pentecostal. A presbiteriana renovada já ministrei muito em Maringá, Londrina. Maringá é uma grande igreja lá, mas em Assis foi um dos pontos que iniciou o reverendo Abel. Isso consta em documentos oficiais. Eu escrevi um artigo para a editora aqui de Joinville, inclusive, e nesse artigo eu consto esse registro, tá? Daí 200 pessoas foram para o movimento pentecostal, e agora tem que batizar esse pessoal.
nas águas, né? Por imersão. Então o pastor Padilha vai no rio com eles e diz: olha, reverendo, como nem você foi batizado ainda, vamos fazer assim, eu te batizo, depois nós dois batizamos os demais. E assim nasceu a Presbiteriana Renovada. Que legal. Através do pastor Padilha. E depois ele vai para Corumbá, ele se torna um apóstolo dos missionários, porque Corumbá fica a última cidade do Mato Grosso do Sul. Divisa com a Bolívia, né? Divisa com a Bolívia. E lá, todos os missionários da Bolívia, é ele que vai lá, pega o recurso, o dinheiro, transfere pro dinheiro boliviano. E ele se torna. Ele voltou para. E ele que funda a convenção do Mato Grosso do Sul. O pastor Padilha é o fundador da Convenção do Mato Grosso do Sul, é o fundador da Presbiteriana Renovada e é pastor por mais de 25 anos de Presidente Prudente, abrindo igrejas em todo o interior do estado. E foi pastor 25 anos, vice do pastor José Wellington, né? Então eu fui da escola dele, eu fui co-pastor dele 3 anos na sede e tal. Então, a trajetória ministerial com o pastor João Carlos, depois com o pai dele e agora com o pastor Samuel. Então é uma escola muito boa, né? Eu acho que a escola importa muito. Sim. O ambiente que você está. E aí você foi, depois que fez teologia, você foi fazer mestrado em teologia? A teologia eu fiz na igreja. Tá. Depois eu estava em São Paulo e alguém me falou sobre um processo que o governo tinha, o MEC, hoje não tem mais, que é integralização de crédito. Então, você pega o seu histórico da igreja, leva para a universidade, estuda lá durante 1 ano e sai de lá com a graduação. Eu fui para o Mackenzie em São Paulo. Eu fiquei 1 ano no Mackenzie, sou mackenzista, com muita honra, e me graduei na Universidade Presbiteriana Mackenzie, com os presbiterianos. De lá, surgiu a oportunidade de mestrado na Faculdade Batista do Paraná, na FABAPAR, Curitiba. Fiquei mais 4 anos e concluí o mestrado. E do mestrado na FABAPAR surgiu uma oportunidade na PUC. Então eu sou um pastor assembleiano, com graduação com os presbiterianos, mestrado com os batistas e doutorado com os católicos. Essa salada tá dando resultado. Né? Então eu terminei os 4 anos de doutorado também na PUC, estudando ali, foi uma experiência enorme. Essa trajetória acadêmica. Então, eu nunca parei de estudar. Eu sou um pastor auxiliar. Sim. Como todos, né, milhares de pastores espalhados pelo Brasil. Mas eu acho que aí está uma coisa importante. Esse pastor auxiliar que cuida de uma igreja, por menor que seja, menor cidade, menor distrito, ele nunca deve parar de se preparar. Ele nunca deve parar de investir em si mesmo. Ele nunca deve parar de ler a Bíblia, ler bons livros e se preparar para o ministério. Porque ele coloca o ministério no piloto automático. Eu sou auxiliar, eu ganho esse salário, eu tenho essa família, aqui eu fico, né? Síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não. Você pode superar dificuldades, né? Você conta a sua história, e a sua história é uma história de superação, né? Você não vem de uma história de uma família riquíssima que te mandou para a Europa para fazer alguma coisa e depois você se tornou um médico. Não, realmente porque é um desafio, né? Eu me lembro que eu trabalhava, já tinha uma empresa, estava bem estabilizado, de repente eu abandonei tudo para ganhar R$300 do governo e me tornar médico. Só que assim, eu tive que 6 anos da minha vida me abdicar e negar, e de repente você tem um bom salário, 10 salários mínimos, 20, você vai ganhar R$300 de uma bolsa do governo, né? Nesse desafio, fizeram uma aposta que eu ia voltar. Os médicos amigos meus fizeram uma aposta que eu ia voltar, porque eu tinha casa, tinha tudo, e de repente vai ganhar R$300, ganhando R$20 mil. Não, né? Vai dar BO. E realmente eu pensei umas 3 vezes em voltar. Isso que eu tô fazendo aqui, preciso disso aqui na minha vida, não preciso. Já tinha faculdade, já tinha curso técnico, aquela coisa toda. O que eu tô fazendo aqui? Já tinha uma empresa. De repente voltar pro zero. Tem que ter muita certeza do que você quer e não olhar pra ninguém. Se tu olhar um pouco, se perguntar pra Deus, tu se desvia. Se desvia ele pode não responder como fez com a Abraão, né? 13 anos ele fala contigo. Cara, e assim, o problema é que parece que a tua vida para, né? Quando você está estudando. Você sabe disso, fez mestrado, doutorado. Parece que a tua vida para, o pessoal parece estar andando, mas tu sabe que tu está preparando para dar um salto maior. Né? Na verdade, tu só está dando posicionamento. Né? Eu devo muito à igreja, eu sempre digo, que a igreja me segurou nas questões. Eu tenho que falar da Assembleia de Deus, onde eu cresci, nasci e vou morrer, né?
não sou Gabriela, mas assim, eu não tenho por que mudar, né? Mas eu quero, desejo no meu coração, né? Mas devo à igreja, à minha mãe, né, que foi a mulher que acreditou em mim, mas os meus amigos médicos achavam que eu ia voltar, né, cara? Porque eu tinha uma vida muito estável. De repente, não ganhava nada, não pagava a faculdade, mas não ganhava nada. 6 anos engolindo sapo, fui andar a pé, comia um pão com ovo meio-dia, pão com ovo à tarde, nunca tive problema com isso aí. Esse é o grande equilíbrio da vida, se você se adaptar, né? Aí fui fazer fiz 7 pós-graduação, fiz mestrado, eu quero parei também, não quero fazer doutorado, por uma questão de que eu não pretendo dar aula, né? Mas não digo dessa água eu não beberei, se eu pudesse pegava um tempo sabático. Mas é difícil, quantas vezes eu entrei com Deus, porque aí você tem uma agenda de igreja, pregando, ministrando, de repente, vida médica é o dia inteiro, você tem que parar com tudo. E lidar com a sua solitude é complicado, porque é um outro universo. Medicina não é um universo qualquer. Medicina é um universo que requer muito, suga muito. 12 horas no dia. Você não é ninguém. Eu dava aula à noite para poder me sustentar, né? Eu fazia eventos, congressos médicos para poder me sustentar. Minha mãe ganhava um salário mínimo. Aí no último ano minha mãe morreu, né? E um professor meu de Uberlândia me deixou em recuperação. O demônio tomou conta dele lá e eu sabia que era Deus me quebrando, cara. Eu sabia que era Deus me quebrando. Então é isso, Jonas. Essa questão de se preparar, de desafiar, mas é difícil, né? Eu te falei que a primeira pregação minha, eu contei lá em Prudente com vocês, quando eu ministrei nos 75 anos da CPAD, foi Deus que me colocou lá. Eu não conheço ninguém. Nem que o pastor Sérgio, que é um querido, você conheceu ontem, o pastor Gutierrez chegou aqui, tá, gente? É que o avião dele antecipou. O homem é tão ansioso que o avião antecipou para ele chegar um pouco antes. Ficou tudo de surpresa. Glória a Deus, que ele é uma pessoa disciplinada, deu uma olhada, fazer um check-in, né? O Gutierrez é pastor, é escritor, é professor, né? E vai falar assuntos bem legais na nossa EBJ. Tudo bem, Gutierrez? Tudo bem, graças a Deus. Deram um café? Deram. A sorte que o Leandro mora lá perto. O Leandro é pastor de uma igreja lá perto, do lado do aeroporto. Aí acabou, quando tu mandou mensagem, eu falei, mas não era 10h30, gente? Pois era 10h30. Mudaram o aeroporto, mudaram o horário, tudo. Mudaram o aeroporto? Também. Fui para Guarulhos, tive que acordar 4 da manhã. Sério? Tu mora em São Paulo onde? Moro em São Paulo, zona sul de São Paulo. Caraca. E veio Ainda bem que eu li, porque a TR? ia perder o Turbo? Não, veio o Airbus 320. Você tá com medo de ganhar da TR? Eu fiquei com medo. Mas né? Sabia que a TR, eu tava falando pro Jonas antes, é o avião mais seguro que existe, sabia? Falam isso. Eu não gosto de pousar em Congonhas, odeio pousar em Congonhas, assim, eu não sei porquê, acho a pista curta. Chega muito prédio, né? Muito prédio, apesar que é uma coisa bem segura, né? Sim. Mas você veio em paz, então? Vim em paz, graças a Deus. Inclusive, a última vez que eu viajei de ATR foi para pregar lá na sua igreja, da igreja pastor, em Presidente Prudente. Até ela vem lá. Então o ATR tá perseguindo, porque ele tá aqui comigo de novo e tal. Mas é um avião que pousa em qualquer lugar, né? Mas o medo é uma coisa que a gente é tudo salvo, né? A minha esposa foi a primeira vez que ela anda de avião, né? Foi a primeira experiência dela. Então, assim, segurou firme das minhas mãos ali e tal. Ela tava com um pouco de medo, mas ela gostou da ideia, que falou que quer viajar direto agora. Só de avião, mas eu arrumei um problema, né? Mas aí é matemática, né? É mais fácil morrer caindo na calçada do que de avião. Né? Ah, não. Fazia 15 anos que nós não tínhamos um acidente aéreo. 15 anos, todo acidente aéreo é uma consequência de erros humanos, ponto. Eventualmente, nunca vi, na verdade, nada de vento da terra, né? Uma turbulência não derruba um avião, não tem como, né? E a praticidade, né? Sim. Eu também, eu era muito grilado com o avião demais, assim, porque eu vejo quando eu vejo todos os desastres aéreos no National Geographic, todos os desastres aéreos, todos eles, desde o Japão, desde aquele lado da Espanha, que os dois se bateram lá, as crianças indo para as férias, né, se chocaram, todos eles, a do Brasil, a Avianca, na Colômbia, em Nova York, tudo, não leva nada, né? Não leva nada, só me aumenta. Caraca, meu irmão. Mas essa questão de voltando ao assunto do TDAH aqui, eu não tomei minha Ritalina hoje, esqueci. Aí, voltar ao assunto com relação a legado, a primeira vez foi justamente ministrando, e eu me lembro perfeitamente que eu ministrava no fundo e tal da minha casa. Tinha lido a Bíblia umas 2 vezes, já com 16 anos, e
fui ministrando. E o dia que eu fui lá, o Antônio Gilberto era vivo ainda, estava com 86 anos. Eu falei, por que o senhor não ficou em casa? O senhor não... Eu falei, ter ficado em casa, né? O senhor está fazendo aqui? Assim, eu falei, eu sentei, coincidentemente, era um senhor que estava do lado, passando do lado desse velhinho que não incomoda muito. Fazendo muita pergunta, era ele. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que ele está fazendo aqui? Porque ele sabe do peso que é, né? Da responsabilidade que era um evento deles, eles estavam de alguém em depressão. O único médico cristão que eles conheciam, que era cristão na área da psiquiatria, era eu, através da tia Ju, né? E deu muito certo, né? Deu muito certo porque Deus honrou, né? Eu guardo isso muito, muito carinho, assim. Sentei com o Alexandre, sentei com o menino lá, com o Alexandre e o... Como é que é o diretor? Ronaldo, né? Tinha ideia de lançar um livro por lá, mas aí eu peguei e lancei pelo meu acabei lançando pelo meu van, né? O Depressão entre Cristãos, com pastoristas. E foi uma bênção de Deus, assim, porque eu sempre acreditei. E quando eu cheguei lá, eu olhei para o Fernando que estava muito nervoso e caiu um vaso. Assim, era em Bangu, né? Essa pedreira em Bangu, caiu um vaso. Aí eu falei, olha esse vaso aqui, é vascaíno. A primeira palavra minha da palestra foi, esse vaso é vascaíno, vive caindo. Quebrou o gelo. Tá uma atenção, quebrou o gelo, pai foi embora. Assim, e aí Deus falou comigo, eu estava lá, naquele terreno baldio com você. Eu nunca me esqueço dessa voz que soa, né? Assim, veio em pensamento, claro. Não vi nenhuma voz falando comigo assim, né? Eu estava lá. É porque você falando com Deus é teologia. Deus falando com você é psiquiatria. Mas a gente estava falando sobre história, eu acho legal aproveitar o Gutierrez aqui, onde trabalhamos um pouquinho essa questão da valorização da história, né? Então a gente trabalhou com a ação do Espírito, não só da presa igreja primitiva, mas documentos como o de Daquê e os pais que trabalharam pneumatologia do século V ao XV, que alguns pais também trabalharam na reforma, pós-reforma. Daí fomos para o Parran em 901, com o Robert em 903 no Gales e 906 com o Seymour, até chegarmos aqui em 911, aí Santa Catarina, 31 e tal. Então a gente está falando sobre essa importância da história. Uma curiosidade que eu tenho, né? Por que nossa igreja, Assembleia de Deus, não tem tradição da história? Você conversa com algumas denominações, os caras conhecem a história inteira da igreja que eles pertencem, ou da empresa que trabalham, ou da cidade, que há uma cultura de resgatar a história. E por mais que a gente faça isso, a CPAD faz isso, produzindo materiais, mas você não tem eventos para trabalhar a história da igreja com a nossa juventude, né? Queria até ouvir o Gutierrez, o que ele pensa sobre isso. Olha, tem uma frase maravilhosa que é do Gideon Alencar, que ele fala que a Assembleia de Deus é a igreja mais brasileira que existe. Assim, ela é um pedacinho do Brasil, o jeito de ser da igreja, né? E o brasileiro valoriza muito a história, assim, de maneira geral. A nossa cultura não tem esse apego à valorização da história, né? Você vê na Europa, o cara se orgulha e sabe a raiz da família dele lá no século XVII. A gente não tem ideia de quem é o nome do nosso bisavô, muitas vezes, né? A gente não tem esse apego. Eu acho que tem esse elemento cultural que acaba espelhando na igreja. A igreja é muito o espelho da nossa cultura, de maneira geral. E, por outro lado, ainda também um resquício de anos e anos de rejeição ao mundo acadêmico. Porque, queira ou não, o trabalho de história demanda disciplina acadêmica, metodologia. Então, se a gente não tem isso, não tem essa cultura da metodologia, isso acaba prejudicando também o cultivo da história, né? Por outro lado, ainda assim, nós temos um pedacinho de uma certa história romantizada que entrou na cabeça do nosso povo, né? A gente tem a ideia, os pioneiros. É uma expressão muito comum dos assembleanos, né? Sim. Não, aqui nós preservamos o legado dos pioneiros, né? Mas quem são esses pioneiros? O que esses pioneiros fizeram? Ninguém sabe assim, né? Ou pouca gente sabe, né? O pessoal sabe quem foi o Gunaving, Daniel Berg, né? Mas se você fala Samuel Nistro, que foi tão importante, né, ali no início, pouca gente sabe quem foi, por exemplo, né? Emílio Conde, pouca gente sabe.
Então, existe também, se cultiva pouco a história como metodologia, mas ao mesmo tempo tem essa história romantizada, né? Os pioneiros, nós somos o legado. E muitas vezes não é nada, não tem nada a ver com aquele injustiças, legado. né? Eu estava falando aqui, me lembro uma linha de raciocínio, eu já volto para isso aqui. Os judeus, por exemplo. A gente é acostumado a ver aquele filme famoso A Lista de Schindler. Filmaço, 10, o ator, a interpretação, a história. Mas o cara que mais salvou os judeus foi o Rui Costa, né? Um livro chamado Um Bom Homem. Vai encontrar só em livros de brechó, né? Eu tenho lá em casa, umas 300 páginas. Cara, foi o único livro que eu chorei na minha vida lendo, eu chorei. Porque ele era um embaixador de Portugal, né? E esse cara nunca foi lembrado, cara. Em filme nenhum. Tem um documentário leve assim na Netflix dele. Não sei se não tiraram. Ele ficou 4 dias carimbando o passaporte para os poloneses passarem para entrar nos barcos e fugirem, cara. Em Bordeaux, na França. 4 dias, cara. E aí tu começa até me arrepio quando eu falo dessa história, porque literalmente tu começa a ver o quanto esse homem trabalhou. E aí o Salazar, que era um dos ditadores da época, juntamente com o Hitler, aquela turma toda, deu um voto de pobreza para ele. Ninguém podia empregá-lo. Ninguém podia. E ele tinha uma história extraconjugal que o complicava, talvez, pelas tradições, e acabou morrendo pobre. Ele era embaixador de Portugal na França, e ele tinha filas em quarteirões para poder carimbar e entrar. Até o dia que o Salazar foi avisado que ele estava passando dos limites, que ele estava fazendo muita coisa, na verdade, para o pessoal entrar no barco e fugir, né? Porque iam ser mortos nos campos de concentrações. Né? Mas essa história, eu acho que vocês nunca ouviram falar. O Refúgio Secreto também, né? Dá para chorar também, da Corrie ten Boom, né? Que ela escreve o livro Refúgio Secreto, quando ela esconde lá os judeus, né? Na casa dela. Sim. E tal. Mas o Gutierrez levanta também nessa questão. De repente também a questão da... Mas vai muito pelos museus. Não da ingratidão, mas às vezes a gente também se esquece de pessoas que... por exemplo, a questão das mulheres. Quando você trata sobre mulheres nas Assembleias de Deus, a começar de Frida Wingre, né, que a história dela é resgatada, né? O Israel Araújo escreve um material interessante, né, sobre a história dela, tentando resgatar. Mas as mulheres, no Brasil, a gente fala muito de pastor. E as esposas? E essas mulheres desconhecidas que marcaram a história da igreja, construíram a história da igreja e constroem até hoje. É que mantém, na verdade. De repente, esse romantismo também ele pode despencar para uma desvalorização de pessoas que deveriam ser lembradas. Ou então não trabalhar o que foi problema também na época, né? Porque o que fizeram com a Frida, né? Não foi legal. A Frida termina a vida no Instituto Psiquiátrico, né? Então, assim, tratada como louca. Então, puxa, a gente tenta, às vezes, esconder um pouco desse lado da história, né? E por quê? Porque a gente quer sempre ver a coisa romantizada. A gente tem que encarar de frente. Puxa, o que levou a igreja, já naquela época, a não valorizar o legado? A gente está falando, enquanto ela era viva, já não se valorizava esse legado fantástico que ela tinha. O próprio Daniel Berg estava meio que esquecido lá na década de 50, ali em São Paulo. Aí, quando a igreja fez 50 anos, lembraram, opa, o missionário está ali do lado, vamos resgatar aqui, vamos dar aqui alguma medalha, alguma plaquinha, né? Então, esse tipo de esquecimento. Mas eu volto a enfatizar, eu vejo que de fato, um problema cultural. Que a gente abraça, assim, fortemente como parte de igreja, né? Como brasileiro que somos. Você vê, por exemplo, puxa, você estava falando da questão do resgate, do embaixador português. A história linda do Oswaldo Aranha, como também um diplomata brasileiro, a relação com Israel, né? Isso não é celebrado, isso não é lembrado. Quem lembra isso é Israel, o Brasil não lembra, né? É o tipo de coisa bizarra. A gente precisa respeitar mais a nossa história. Hoje você falou, eu lembrei do pastor Satílio Loureiro, que foi pastor nosso na década de 80, foi vice-presidente da convenção nosso, o geral, né? Era um homem extraordinário, era um homem fantástico, uma liderança nata,
né? Assim, eu sempre digo assim, hoje eu estava falando para você que eu já sinto saudades do pastor Sérgio, porque eu sempre digo, ele é o único que eu conheço que pega cano trilhado e o pavio que fumega. Ninguém mais quer, ele vem aqui. Eu falei, o senhor tem um dom, pastor. Não é que todo mundo aguentaria, não. Né? E o senhor não faz nem por política, nada, o senhor faz mesmo porque o senhor ajuda. Ninguém mais está pisando, largando fora. Né? E são homens que vão ficar marcados. Eu acho que nós temos que, o que o Gutierrez fala é uma verdade, ter a questão cultural em ambas as partes também, porque, né, a questão de educação também, de faculdades, meio acadêmico nosso, os jovens assembleanos sempre foi dado como que Jesus vai voltar, estuda, casa, faz filho e vai embora. Né? Foi há 20 anos atrás, ainda essa filosofia ficava. Quantos jovens estudavam 20 anos atrás? Não tinha, era no meio de 50 jovens da igreja, era 3, 2. Claro que o acesso era um pouco mais difícil, né? Não tinha as faculdades que eram mais condensadas, porém, não se tinha, né? E aí se perdia, ou se desviava. Né? Eu me lembro que eu estava conversando ontem, quando eu li o livro É Proibido, de 1997, do Ricardo Gondim. Assim, quando eu vi a fita do Malafaia, a liberdade do legalismo, rapaz. Imagine há 30 anos atrás. Você ouviu uma coisa dessa, eu estou falando de 25 anos atrás. E eu falei assim, eu comecei a ver o pessoal chorar no culto na Assembleia de Deus do Bom Retiro, que o Jabes Alencar era pastor. Eu lembro, às vezes eu falo com o Jabes, eu falo assim, ô Jabes, aquela fita quase me desviou. Quase me desviou aquilo lá, cara. Só que aí, né, aí tu vai estudar teologia, aí tu se liberta dos que tem. Só que também essa transição é complicado, né? Falta equilíbrio para você passar também para a geração que vem, que não há nenhum problema. Eu sempre digo, você vai convencer alguém que passou de 50 anos? Pelo mundo acadêmico científico da medicina diz que não, você não convence, é só um trauma. O Espírito Santo, 55 anos de diante, dificilmente vai mudar algumas verdades em você. Então deixa, não vai mudar nada. Não vai... Sempre haverá conflito de geração, né? Sim, mas é inevitável. É o respeitar, né? Respeitar essa geração que vai, né? Respeitar isso, porque se a gente está fadado a ser esquecido também, se a gente Sim. esquecer as histórias. Você falou agora, você esteve nos Estados Unidos. Às vezes é engraçado, cada posto que você vai tem Abraham Lincoln, uma bandeira americana e uma águia. Cada posto que tu vai, posto de conveniência, qualquer coisa que tu for, tem uma bandeira, uma águia, as histórias. Os museus, em cada cidade tem museu, né? E eles preservam isso. Tem o Museu da Bíblia, em Washington tem, né? O Washington agora em States, tem o negócio do Bruce Lee deles, e qualquer coisa. Eles valorizam muito o Billy Graham, a própria igreja em si, né? E a Rua Azul, lá na Califórnia. Existe um monumental, existe, se eu não estou equivocado, está na calçada também. Rapaz, é uma coisa assim extraordinária. Né? E ainda é melindroso, porque o meio que nós estamos hoje, o acadêmico, hoje ele cria um pavor com a igreja também, porque ele viu que cresceu, é um movimento que cresceu, domina, né? Não vai parar, né? E quanto mais persegue, a história mostra, quanto mais persegue a igreja, mais forte ela fica. É igual o Incrível Hulk, né? Quanto mais bate, mais força ela quer bater. Eu sempre falo, a igreja não adianta, cara, não adianta, ela vai embora, fecha as igrejas. Né? O Covid mostrou, né? Um ou outro ficou, mas continuou, cresceu. Mas a questão de identidade, né? Vou fazer mais uma pergunta, aproveitar que o Gutierrez está aqui também, e o Rodrigo. A leitura que eu faço é que há uma dificuldade enorme dentro das Assembleias de Deus para você manter uma identidade. Mas essa identidade, até que ponto ela é positiva? Então, assim, você tem uma classe pastoral que não está conseguindo fazer a leitura daquilo que está acontecendo, as mudanças culturais dentro da igreja, apegados com coisas que na verdade não vai levar, né? Eu conheço pastores que, assim, proibido você dar um aplauso para qualquer pessoa no ambiente de culto. E só a Deus a glória, e aqui só dá glória a Deus. Então, assim, você se apega a questões pontuais que, na minha visão, elas não vão trazer nenhum benefício. E daí você tem, pastor, eu sou contra a parede preta. Não, eu não sou. E daí você tem uma igreja que cresceu, mas que ela se ramificou, ela se segurar, né? O problema é que essa identidade vai muito para coisas que você falou. Palmas, parede preta, costumes. Costumes, eu estava falando sobre gravata ontem. Tá, mas qual seria a identidade que nós deveríamos lutar para manter das Assembleias de Deus do Brasil? Olha,
teológica acima de tudo, né? Eu acho que uma igreja, uma denominação, tem que lutar por uma identidade teológica, mas também ela não precisa ser excessivamente detalhada. Isso é um problema também. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma discussão teológica que não é nem tão relevante assim, que é o homem é dicotômico ou tricotômico, né? Ele é espírito, alma e corpo, tricotomia, ou ele é espírito, alma aliás, ou ele é corpo, alma e espírito como sinônimo, né? Tem essa discussão. Ok. Não leva a nada, né? Não leva a nada, beleza. E é uma discussão que está até superada, porque hoje, quando você estuda a teologia bíblica mais a fundo, a Bíblia não é nem tricotômica nem dicotômica, porque essa divisão imaterial e imaterial não é relevante no texto bíblico, tá? Beleza, mas aí o teólogo assembleano vai pegar isso como identidade. Nós somos tricotômicos. Se alguém contestar isso, que é uma bobagem, mas se alguém contestar isso, estão matando a identidade da igreja. Então, assim, eu falo, a nossa identidade tem que ser teológica, mas também com algum limite. Não é abraçar tudo que foi um dia ensinado como na revistinha da escola dominical, e isso vira uma vaca sagrada que ninguém pode mexer. Então, a gente tem algumas vaquinhas sagradas e que virou alguma parte da nossa identidade. Mas pior que isso, é uma cultura, um costume virar uma vaca sagrada. Porque é próprio da cultura mudar. A cultura está em constante mudança. Conhecimento, eu vou te falar uma coisa, agora vamos polemizar. Então vamos dar uma polêmica boa, né? Eu sempre acreditei em OVNIs. Eu sempre acreditei, tenho certeza que existe. Tenho certeza absoluta hoje que existe, né? Estava eu e meu tio que é assembleando, pastor presidente da Assembleia de Deus, tem que usar gravata. É um queridão, eu quase mato ele que eu vou sem gravata. No culto final do ano eu fui sem gravata, fui de jeans, bermuda rasgada e All-Star. Falei, só vim exatamente por isso. Esse é o único jeito de você não deixar eu pregar. Não vai deixar eu pregar. Ele quase me chamou para dar uma testemunha. Quase me chamou para dar uma testemunha. Tio, pelo amor de Deus. Nós estamos falando sobre gravata. Gravata foi inventada pelos homossexuais. E aí, irmão? E aí? Só que tudo bem, ficou bonito, ficou legal, a gente se adaptou. Mas se você for buscar a origem da gravata, homossexuais, para se identificarem, né? Aí a Assembleia de Deus faz questão, pega isso com uma doutrina, pega isso com uma identidade, né? E a gente vê, e aí às vezes a linguagem com o povo não se adapta mais. E não lembra só a igreja, lembra a fórum, lembra a juizado, lembra a coisa de penalidade, né? Vá sem terno e gravata diante de um juiz, tem que estar com o babato, né? Mas tem que estar lá. Tudo bem, OVNIs. Eu sempre acreditei, cara. Sempre fui estudando. Vocês já leram Eram os Deuses Astronautas, não? A livro bom, as antigas, né? Coisas inexplicáveis. Isso vai mudar o quê? Nada. Estava eu e meu tio em Balneário Camboriú, ele tem uma casa lá. Meu tio é pastor presidente da Assembleia de Deus, criado. 3 anos da harpa, 2 anos da harpa, né? Uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa nossa da identidade, é uma coisa que faz parte da história. O inário da igreja. Mas não precisa cantar 3 também. Sim, né? sim. 2 tá bom. Não precisa cantar 3, né? Assim, porque assim, todo mundo canta junto, né? Uma identidade que nós tínhamos errada era 10 hinos especiais. Isso me deixava louco, cara. Me deixava louco. E a igreja não cantava nada. Sim. Ficava lá tudo lá cantando. Virou show. O Cristo não era o centro de nada ali, era você. Ponto, foi. Um dia eu peguei identidade. Eu peguei e tava eu e meu tio jogando ping-pong em 24 de dezembro de 2021. Agora passou um negócio. Mas um negócio assim, eu pensei na hora, satélites do Elon Musk, né? Não, tá muito alto. Assim, eu fui da Califórnia, eu fui para Las Vegas, passei na área 51, propositalmente. A área 51 existe. E não é nem criar polêmica, assim. Eu sempre acreditei, dentro de mim, das minhas entranhas, eu sempre acreditei, porque se o universo tem 500 milhões de galáxias, achar que só somos nós aqui, a gente é o gás da Coca-Cola, né, irmão? A gente é o gás da Coca-Cola, né? Isso é ridículo. Porque o princípio de Deus ali... Qual o princípio se Deus não tem princípio? Qual o princípio? Eu sempre fiquei com isso na cabeça. Eu nunca falei pra alguém, estou falando a alguém porque tinha uma testemunha junto. Senão eu não falaria, porque vocês iam me internar. Eu ia parar, não, vou chamar um médico pra ele que o bicho tá vendo coisa demais. Tava eu e o tio olhando assim, passou uma nave, cara. Uma nave, que é dado com... E quando eu fui pregar em Nova Serrana, do lado de Varginha, Minas Gerais, eu fiquei na casa do vice-presidente, que era físico da faculdade, professor.
E aí eu lembrei da história do Cacete e Planeta, que eles brincaram muito na época, tem de Varginha. Porque é mais fácil você levar para uma sátira, para uma ironia, uma brincadeira, do que levar para coisa real. Que no outro dia a NASA estava lá. No outro dia, o que a NASA vai fazer em Nova Serrana? Comprar sapato? Só tem sapato para vender lá, em Minas Gerais? Foi fazer o que lá, o batalhão no mesmo dia? Né? Morreu um policial, isso tá nos fatos, tá documentado, morreu um policial que encostou em uma coisa estranha, que não era desse planeta. Né, ou desse planeta, né? Podia ser desse universo. E aí? O que isso muda? Mudou nada? Não mudou nada. Eu tenho certeza que existe. Por que não está na Bíblia? A Bíblia é uma página do livro de Deus, né? Ela é a página. É que a gente... Outra coisa que eu fico pensando, o pessoal limita muito a Bíblia como fosse o tudo. Não, ela é o livro de Deus, ela é a palavra de Deus, só que ela é uma página do livro de Deus. É nisso que eu queria quando eu li a Bíblia, sabe? Ela é a página. O livro de Deus deve ter umas 10 mil páginas, que não cabe a nós. O que o Paulo fala quando ele mergulha lá? Ó a profundidade. Ele fica estado, ele fala de mundos, né? De cosmo. O que ele viu, não sei, irmão. Mas achar, e eu vou falar pra você, achar que quando você estuda ciência, quando você vai estudar as coisas, os fatos, os documentos e tudo isso tudo, mas isso vai mudar o que na nossa vida? Nada. Vai mudar o plano que eu acredito em Jesus? Não. Quer ver, uma vez que eu fui atender uma paciente de 17 anos, ela falou, você sabe que a história de Adão e Eva, lá entre os astecas, eu comecei a falar, menina, 17 anos já quer turbar minha mente aqui, já... né? Não vai mudar nada. Não muda nada. Eu creio em Jesus, acredito em Deus, né? Mas as questões acadêmicas, na verdade, elas têm mais dúvidas do que certezas, né? Não só nessa questão de OVNIs, mais dúvidas do que certezas. Uma coisa, imagina se hoje aparecesse uma coisa... Sim. Aí eu falei pro meu tio, brinquei com ele. Você vai dizer que é o diabo, né? Para enganar os escolhidos, né? Sim, mas dentro da Assembleia de Deus há um histórico contrário ao academicismo, desde sempre, né? Houve uma batalha muito grande para que fosse estabelecido estudos teológicos dentro da Assembleia de Deus, né? Voltando a falar sobre identidade e tal. E essa batalha ela perdurou muito tempo, né? Teve um período de pastores, grandes homens, mas que teologia era fábrica de pastores, essa coisa toda. E nós temos disciplinados, né? Estudarem teologia. E nós temos resquícios ainda dessa falta de cultura. Então hoje parece que é pecado você estudar. Então, assim, se você faz uma graduação, um mestrado, parece que você está no caminho inverso. Você sendo assembleiano, não tem como misturar experiência com conhecimento, coração e mente, né? Tem até um livro chamado Coração e Mente, pentecostal, um livro bem pentecostal de coração e mente, né? O Rick Nanes, é bem interessante esse material. Então, eu queria até ouvir, o Rodrigo também é formação, é médico e tal, mas nessa questão acadêmica, como que nós estamos trabalhando com os nossos jovens? Porque essa turma também que está indo para a academia, daí tem uma questão política que envolve, né? É educação ou é ideologia? E o que eles têm que fazer? Como que eles devem se posicionar na universidade e isso em relação à fé? Porque a fé deles vão ser testadas, né? Me parece que tem pesquisas, né? Que cada 10 jovens que vão para a universidade, 6, 7 têm problemas em relação à sua fé. Vamos lá. Eu quero tratar esse assunto porque eu acho que é muito importante. Muito se fala nessas pesquisas, né? Mas ninguém apresenta esses dados. Quando você vai para a pesquisa que de fato foi feita, e isso está documentado, feita por um pastor chamado Tom Heine, é um pastor batista norte-americano. Ele trabalha com pesquisas voltadas para o público cristão, né? E tem uma pesquisa bem interessante dele que mostra justamente o contrário. Ele mostra que há, de fato, um número grande de jovens que saem da fé nessa faixa de 16 a 24 anos, mas isso não está ligado necessariamente ao ambiente universitário. Está ligado, e você como psiquiatra sabe muito bem disso, é uma mudança de estilos de vida, de fase de vida. É o final da adolescência e o começo da vida jovem. É o começo da independência. Sim. Da libertação. Da libertação. No contexto norte-americano, essa libertação é muito simbolizada pela universidade.
Por quê? Porque ele está saindo da casa dos pais para ir morar na universidade. Porque as universidades têm lá os seus abrigos e tal. Então, no Brasil, isso não é bem assim, mas também acontece um número grande de jovens desviados. Eu lembro da minha própria história. Eu congregava, quando eu tinha, no final da adolescência, ali, começo da vida jovem, numa congregação muito pequena. E era uma congregação, de 80 pessoas, na periferia de São Paulo, um bairro bem precário. E ali, daqueles 20 jovens, a maioria não entrou na universidade, naquele momento, pelo menos. A maioria não entrou. Completaram 18 anos e continuaram ali trabalhando, e possivelmente no primeiro emprego, no segundo emprego. Mas a maioria se desviou, mesmo sem ter entrado na universidade. Uhum. Desses jovens, eu tenho todos ali no Instagram, no Facebook, a maioria está no mundo, tá? Mesmo nunca tendo pisado ali na universidade. Então, me preocupa esse discurso da igreja contra a universidade, e aqui algumas observações. Eu não estou dizendo que a universidade ame a igreja, que o ambiente universitário seja totalmente leve para o cristão. Não estou dizendo isso. De fato, há desafios, há embates. Mas esse discurso muito anti-universitário da igreja, como se a universidade fosse o bicho-papão, assim, um grande monstro, também me preocupa muito, porque a gente acaba alimentando um discurso anti-intelectual. Sim. Né? A universidade é importante, ela está aí. Eu acho que ela não desvia ninguém, sabe? Eu acho que você sai... falta de maturidade sua. Porque eu me lembro que a primeira aula de biologia minha, na faculdade, o professor começou a falar sobre a sopa, né? Da evolução. E eu brincava com ele, falando, que sopinha boa, hein? Deu tudo certo, né? Eu lembro de uma frase que eu disse assim: o cara, para não crer em Deus, tem que ser tem muita fé. Tem que ter muita fé que deu tudo certo, cara. Tem um livro, Não Tenho Fé pra ser ateu, né? Cara, tem que ter muita fé, cara, pra acreditar naquilo tudo que deu certo, cara. Não tem como, do nada. Já dizia o Tyson, né, do seriado, como é que é, o Cosmo. Ele fala assim: do nada, nada existe. Né? Eu me lembro que eles vão fundamentar. Eu falei: olha, eu até parto da parte da evolução. Eu acredito na evolução, mas guiada pelo Criador. Porque não tem como chegar até aqui. Essa conexão toda, não tem para dar esse salto todo. Já é comprovado que esse salto todo não poderia ter dado. Né? De repente cortou a cauda, né? E foi vindo. E a gente foi bombardeado mesmo de bioética. Só que são valores que a gente vai aprendendo. Eu me lembro perfeitamente, eu fui presidente do diretório acadêmico na faculdade. E o pessoal me chamava de pastorzinho, de pastor. Eu adorava um discurso de bioética, de aborto. Dava briga, parecia um congresso de jovens assim, pegando fogo. Assim, era engraçado que eu partia aí era um pouco mais o temperamento sanguíneo, né? Agressivo. E eu não aceitava perder, né? Competitivo, TDAH, competitivo na aula, vamos ganhar dessa turma. E aí foi engraçado, uma vez eu fiz um debate de bioética sobre aborto. Rapaz, começou gente a dizer, estava do meu lado, mas nem eram cristãos. Mas não, eu era para ser abortado também. Começou uma salada, viagem de uma psicóloga, todo mundo para lá. Falei, olha que legal. Né? Assim, nós vencemos, nós sobrepujamos, passamos, ninguém se desviou. Né? Porque assim, como você falou, a história, o pessoal que se criou com você, boa parte não foi para a universidade e o meio que ele estava acabou interferindo. Né? Não precisou uma faculdade. É que a faculdade, na verdade, ela liberta a pessoa. O conhecimento liberta a pessoa. Claro. Várias coisas. Né? Por exemplo, a gente foi criado em questões de costumes. A gente sabe perfeitamente. Eu respeito várias coisas que a minha igreja tem, né? Mas eu sei que isso não vai interferir em nada na vida. Mas eu não tenho mais, eu não sei se a palavra eu posso usar isso, saco para ficar discutindo isso. Não. Quer, tá bom, fica na benção. Você acha que cabelo pro lado vai dar tudo certo? Beleza. Lá em cima a gente conversa com o Criador, passa trim para um lado, passa gel para o outro, tá tudo certo. não vou ficar aprendendo. É calvinista ou arminiano. Irmão, nós, teoricamente, somos o quê? Arminiano. Sim. Né? Só que a nossa lição de escola dominical sobre salvação, já leram a do trimestre, a do ano retrasado? Cara, aquilo ali é um Calvin puro. Puríssimo. Falei, que esse cara tá fazendo aqui, cara? né? Aí tu vai partir para Efésios, Paulo fala ele fala do povo judeu, ele fala do quê? Deus escolheu nele antes. Tem que ter um filme muito legal para vocês verem, Interestelar.
de vocês vistem Interestelar, vai dar um insight legal na vida de vocês. Já leu? Já. Já viu sobre a perspectiva de Einstein, sobre a teoria das cordas, sobre as dimensões? A própria ideia de você separar a dimensão de tempo, né? Assim, são coisas que levam a gente a pensar questões teológicas bem interessantes, né? Mas voltando a essa questão da universidade, né? Outra coisa que me preocupa, uma confusão conceitual do evangélico médio de alguém discordou de mim, logo é perseguição. Ah, o professor falou que Deus não existe na sala de aula. Meu Deus, eu estou sendo perseguido. Calma aí. O professor pode ser ateu, a gente vive numa democracia. Sim. Não tem problema o cara... Assim, tem problema do ponto de vista da fé, mas não do ambiente universitário. Se o professor é ateu, é agnóstico, sei lá, é budista, e você é cristão e ele falou algo que você não concordou, meu amigo, isso não é perseguição. Perseguição é, você é evangélico, eu vou sabotar o seu trabalho, eu vou sabotar o seu seminário, eu vou sabotar o seu projeto acadêmico. Isso é uma coisa, aí é perseguição. Mas isso não é bíblico? Aí sim, é a Bíblia. Aí nós temos um confronto, Gutiérrez, porque a nossa geração, qualquer coisinha que vai no Facebook já quer processar? Pois é, mas o que me incomoda é a banalização da palavra perseguição. Sim. Sabe? Puxa, tem gente na história que deu a vida pela fé. Os leões morreram. E aí você, porque recebeu um comentário desagradável... Desviado. Você acha que é perseguição? E perseguições reais estão acontecendo nesse momento. Né? Em países fechados para o evangelho, agências missionárias notificando perseguições, a região africana e tal. E isso também puxa um outro assunto que é importante, que é a chamada teologia pública. Né? A teologia pública tornou-se uma vertente de estudos e trabalha exatamente isso. A questão do jovem, nós estamos no evento de jovens aqui em Joinville, a questão do jovem fora da igreja, quer dizer, do portão da igreja para fora. Rodrigo, como fez medicina, então consegue transitar muito bem em vários outros ambientes. Mas a nossa juventude... problema, tá? Sim, mas a nossa juventude, ela consegue transitar muito bem em outros ambientes? É uma pergunta. E uma outra coisa, nessa questão da identidade teológica, nós não trabalhamos teologia pública dentro das assembleias, dentro do sentido a natureza. Nós associamos a questão da natureza com pautas políticas. Então, o cara começa a falar muito de sustentabilidade e tal, porque ele é de um partido. Né? Então, nós temos que se preocupar com a natureza. Por que nós não falamos? Né? Por que nós trabalhamos só com temas ligados à questão dentro da igreja e nós não trabalhamos temas o cristão e a natureza, o cristão e a política? Que ela tomou proporções. Começamos. Fosforizou muito. E começamos política do diabo. Depois, o conceito é que política e religião não mistura. Depois, na década de 80, irmão vota em irmão. Mudou bastante. Agora virou. Isso é baseado no texto de Paulo, os 10 irmãos da fé. Nessa questão da linha da natureza, trabalha muito isso. Então, assim, se a terra foi deixada por Deus para nós temos que cuidar. E daí o pensamento teológico, não, quer saber, vai acabar tudo esse negócio, que isso exploda. Então, terminou de tomar o sorvete, joga o palito no chão, e aquela bagunça toda, porque isso aqui a tendência é explodir. Então, tem um problema também nessa questão, não o problema de você crer nas profecias, mas o problema de você, às vezes, se tornar omisso em algumas questões que... Vou falar uma frase hoje que eu vou gravar aqui, tá? Se a gente querer explicar a Trindade, a gente fica doido. Se a gente negar, a gente perde a salvação. Apocalipse é a mesma coisa. Apocalipse, sai e pega Daniel junto, mano. O Beto pega uns trechos de Ezequiel lá, no meio do caminho, irmão. Quem que é aquele bicho descendo lá? O homem que descia é Lúcifer? Quem que é aquilo lá? Era o rei de Tiro? Quem que era aquilo lá, irmão? Que descia no capítulo lá, 47, 37, que vai descendo, batia as alvas, né? E batia na terra e não sei o quê. Rapaz do céu. Mas voltando ao assunto, TDAH. A irmã tinha diagnóstico. A irmã foi pregar lá, deu um diagnóstico de TDAH pra ela. Eu mandei oferta pra essa miserável. Olha aqui, as irmãs deram, rapaz, uma oferta generosa no hotel. Aleluia. A questão dos princípios de dificuldade de enfrentar, a maior dificuldade que eu tive quando fui fazer medicina foi a igreja. Meu tio, que era pastor.
Ele falou, você vai jogar o ministério fora. Foi tão engraçado isso. Ele era pastor em União da Vitória, que é um município de Paraná, Porto União, são 2 cidades bem vizinhas, dentro de um linha de trem. E era pastor daquilo ali. Eu voltei, eu fui ministrar no congresso de jovens, estava o Cris Duran cantando, um homem bem crente. E fui ministrar. E antes de eu pegar o púlpito, isso, saindo da faculdade já, ele disse, hoje eu quero pedir perdão. A igreja tinha umas 1.500 pessoas, eu quero pedir perdão hoje. Eu cometi uma injustiça com o Rodrigo. Eu achei tão nobre da parte dele, com o senhor de cabelo branco. Eu achava que ele ia se desviar, mas hoje eu vejo que Deus usa mais ele como médico do que como se fosse meu pastor auxiliar, porque teoricamente eu assumiria a sequência dele, né? E eu falei, com certeza. Francisco de Assis falava, talvez nunca entrando numa igreja, mas o evangelho será a sua vida pregada. E eu, quando tomei isso, também me desprendi de agendas de igreja. Porque o que é para nós um ministério bem sucedido? Pregadores, itinerantes, o senador, é uma agenda lotada. Você pode provar ao contrário. Teoricamente, o que se tem de cultura da Assembleia de Deus? O que é um cara bem sucedido? É um cara com uma igreja grande, um cara com um ministério de vários eventos, congressos. Como isso fosse validar o ministério de alguém. Né? Mas não. Hoje eu me sinto muito realizado quando eu estou no meu consultório falando de Jesus para as pessoas que talvez nunca entrariam numa igreja. Só que eu entendi esse propósito. E abri essa oportunidade e mergulhei nela. Eu amo ministrar, eu amo estar no altar, eu amo servir a igreja, mas eu entendi que o lugar que Deus mais me usa é dentro do consultório. E se eu fosse pastor, com todo respeito aos demais, mas não poderia ir para a África a hora que eu quisesse. Posso ir para qualquer lugar do mundo como médico. Levar Jesus como médico tem abertura até nos países mais fechados. Como pastor, sabe perfeitamente que não daria na China. O pessoal entra como na China? Com alguns tipos de modalidades diferentes, mas como pastor você não entra. Que na verdade existe uma igreja chinesa, né? Sim. Do partido. Aqui você canta 2 hinos na harpa, uma leitura. É uma coisa assim. Então, só que é difícil, porque enfrentar todo esse sistema, né? Sair sem a bênção. Os meus times são pastores, sair a bênção sem nada. Só que deu certo. No fundo sempre vai dar certo. Porque Deus vai guiando, né? Só que é difícil, porque é você sozinho. Mas vocês acham que há esse endeusamento dentro da própria denominação em relação assim àquele conceito de que você está mais perto de Deus se você está no microfone? Né? Mas como lidar com isso, né? Como que nós podemos trabalhar isso com jovens, esse narcisismo? Né? Eu vou falar isso na pregação hoje. Então vamos esperar. Então deixa pra lá. É o meu assunto hoje. Então vamos deixar quieto. Mas as pessoas, infelizmente, quer dizer que o pastor que tem uma igreja na Times Square, nada contra, eu amava David Wilkerson, né? Quer dizer que o cara que tem uma igreja na Times Square é maior do que um pastor que tem uma igreja na África. Talvez nunca soube. E convenhamos, né? Quando ele ali chegou, era um lixo, né? Ali era um lugar de prostituição, um camarada... Ele não foi ali atrás do luxo, né? O luxo que veio depois para aquela região, justamente porque a droga acabou ali, né? Sim, então, aquela cruz e punhal, né? Ele foi atrás do pior de Nova York. Sim, dos dependentes químicos. E aquele cara era um profeta, né? Eu gosto muito daquela repressão que ele faz ao Mini Hit, viu? Sim. Nossa, arrepiar, rapaz. Quando alguém falar que sentou com Jesus e falou, isso é o demônio. Nunca viu essa profecia do David Wilson? Já viu? Lembra? Já. Rapaz do céu. Quando ele veio no Brasil, ele veio no começo dos anos 2000, acho 2001, 2002. Né? Ele foi trazido pela Madureira, inclusive. E ele falou, se eu fosse pastor aqui no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu faria era transferir minha igreja para uma favela. Olha só, visão do cara. Cosmo, né, cara? E eu tenho certeza que ele faria isso, porque foi o que ele fez. 33 razões para não ter televisão dentro de casa. Meu tio me ensinou muito sobre o livro, Chocando Ovos de Serpente. O sistema da mensagem dele é maravilhoso. Ele é um camarada extremamente radical. Pois é, isso que é engraçado. David Wilkerson ficou conhecido como um cara radical, meio de proibições, assim, né? Mas uma das melhores pregações contra legalismo que eu já ouvi foi dele. Sim. Tá vendo? Sim, é porque atribui muita televisão à questão de que foi muito tempo. E no caso dele da televisão também foi uma questão. Tempo, né, cara? Não, e foi uma experiência pessoal que ele teve. Então ele tinha um ritmo de meia-noite às 2 assistir TV. Mesmo pastoreando e tal, era um ritmo. E de repente ele vira uma chave. Ele, ao invés de assistir TV, eu vou orar e ler a Bíblia.
E nesse momento dessa decisão pessoal de orar e ler a Bíblia, ele tem acesso a uma revista secular que mostra jovens que estão ali se drogando. E naquele momento ele recebe essa chamada para ir até lá e começar Sai do conforto da sua cidade, do interior dos Estados Unidos, para ir atrás desse lixão. Esse grande desafio, né? É o que eu já fiz um corte teu também com relação a essa questão. Porque nós somos, é uma cultura que foi criada nossa, que alguém, para ser homem de Deus, é um terno, uma gravata, né, um púlpito, né, e aí por diante, né, e a gente ficou muito tempo. Eu nunca coloquei valor numa oferta. Eu acho errado quem coloca, cada um tem a sua escolha, né, mas assim, é difícil também você lidar com isso. E quem que alimenta esse tipo de tráfico? Somos nós. Né? Nós temos que ter a nossa autorresponsabilidade, né? Tem que cuidar. Assim, eu sempre digo, cara, tu tem mestrado, doutorado, fosse dar aula numa palestra em qualquer local, tudo bem, é um valor. Agora a igreja... Eu acho que o conceito de oferta, uma das coisas que eu acho que poderia ser interessante para uma igreja... Acho que não pode falar que tem que ter a câmera. Seria interessante para uma igreja, talvez nunca convide quem estabelece valores de oferta e nunca deixar quem oferta quem você convida. Tá? De repente, esse é um caminho. Quer dizer, nunca convide quem estabelece valores de oferta e nunca deixe de dar oferta para quem você convida. Mas também você tem um pêndulo muito desequilibrado por parte das igrejas e por parte dos convidados. Porque eu estou pastoreando há 20 anos. Eu já fui em congressos, eventos com 300 pessoas em que montaram uma barraca de pastel na porta da igreja e que meu filho entrou chorando dentro do carro e eu fui embora chorando de raiva porque eu não tinha o dinheiro para dar o pastel, a igreja não deu um pastel e não me deu R$1 de oferta. Eu fui para casa com meu filho de 1 ano, 2 aninhos chorando que queria comer o pastel. E eles me convidaram para um congresso de mulheres. Então, assim, eu vivi essa experiência. Né? Não digo que foi a mais amarga do mundo, mas foi inesquecível porque meu filho estava ali. Talvez hoje eu diria, meu irmão, eu preciso de um pastel aí. Não, mas na época eu não fiz. Então, existe também um desequilíbrio muito grande por parte de pastores. Você estava falando contigo antes sobre tem um livro da CPAD que fala sobre como receber, né? Nós às vezes temos dificuldade em receber. É cultura. Assim, eu falei para ti, a igreja que mais gosta de ministrar é quadrangular. Não, eles recebem você antes. Recebe antes você. Tem um café te esperando. Assim, e aí eu me espantava as primeiras vezes, porque minha pregação só de pôr na conta comida, né, cara? E não é questão de cuidado. É questão de convidar alguém, vai lá, oferece um café, no meio do caminho precisa de alguma coisa. E eu aprendi muito com a igreja quadrangular nesse sentido. Quem vem da linha batista, né? O que você precisa? Porque, querendo ou não, hoje eu vou a um lugar e falo, despesas, oferta, eu levo um motorista, geralmente, quando eu vou de carro. Eu levo um motorista, irmão. Eu não vou dirigir. Aqui lá eu trabalho 12 horas por dia, final de semana eu estou na estrada, eu posso dormir, eu posso me cansar. E eu sou a minha produção. Eu vi um fato, eu estava presente, né, no evento, foi cômico, não fosse trágico. Então o pastor criticando itinerantes. Críticas. Então, isso. E o segundo que ia falar era o itinerante. Daí ele começou um evento grande, numa igreja grande, significativa no Brasil. E ele começou a dizer, olha, eu só queria propor então que o que me antecedeu ficasse 3 meses sem receber o salário dele e eu fico 3 meses sem receber oferta e vida que segue. Então, às vezes é simples, no meu caso, eu sou um obreiro integral, eu recebo a minha ajuda, eu fazer críticas duras ao itinerante que deixou a casa dele. Não, você deixa a sua casa, deixa a sua família. Exatamente. Você tem roupa para gastar, livro para comprar. Não é só aquela pregação, irmão. Da onde que veio o conhecimento? Livro. Veio o seu conhecimento. Nós, assembleanos de Deus, temos dificuldade. Eu não posso falar mal de outro, porque eu até tenho bastante experiências boas, mas não posso, né? Eu nunca tive... Vou falar com a assembleia. Eu já fui ministrar um local, não deu R$200 para mim. R$200 dava a ida de gasolina. Um plantão meu daria R$1.500. Me perguntei a Deus, deixa isso entrar no meu coração, Deus. Não quero matar esse irmão agora, eu quero matar ele. Pois é. Não, de maneira, até sobre isso,
A minha vida de itinerante começou há pouco tempo, 2017 para cá, né? Não se desvie, por favor. Não, mas assim, de maneira geral, eu posso dizer que eu tenho muito mais experiência positiva do que negativa, né? Graças a Deus, há uma consciência das igrejas, ao cuidado, né? Eu até contaria que eu tive só 3 ou 4 experiências negativas, né? Mas eu falo, eu nunca cobro nada, eu nunca falo. Ele já me convidou, ele sabe disso, né? Mas a gente recebe de bom grado a oferta. Porque você tem despesa até para viajar. Eu hoje, só de sair de casa, eu gastei, vai lá, 120 de Uber para chegar no aeroporto. Sim. Fui pegar um bombonzinho, uma água, já foi R$10. Então, assim, sabe? É que em aeroporto tem uma unção diferente. O chocolate do aeroporto, ele tem uma porção dobrada. O chocolate, um bombonzinho que é R$1 no mercado, lá é Mas é questão de cuidado, é questão nossa, uma identidade que a gente tem que ter. A gente tem que levar para a nossa próxima geração, além da oração, que a gente é conhecido como uma igreja de oração, uma igreja de escola dominical, leitura da palavra de Deus, né? A nossa identidade, o Espírito Santo, sim, né? É uma identidade nossa, não as meninices, né? Que a gente estava acostumado na década de 80, 90, era uma professada por qualquer lado. Eu me lembro perfeitamente, eu estava num congresso de jovens uma vez, cara. Isso faz uns 20 anos, 25 anos. E o José Aristice pregando. Lembra do José Aristice, que foi pastor de Curitiba? Pregadorzão, assim, pregava sobre os dramas de filho. Foi uma das primeiras pregações calma que eu vi, assim, a galera sentada, porque aquela bagunça toda, né? Do meio do nada, os caras profetizando. E ele começou a ministrar, teoricamente, você está ministrando, ele está com a palavra de Deus ali, né? Nada que chegue seja tão importante, a não ser que seja uma coisa urgente, né? Foi a primeira vez que eu vi alguém repreendendo, cara, assim, e eu, não importa. Porque era um grupo de novos convertidos que pertenciam ao Centro de Recuperação, né? Novo convertido, 2 meses, estão mais cheios de Deus, teoricamente, do que a gente. Então, estão comendo, orando e jejuando. Comendo, orando e jejuando. Irmão, só que se passar um risco de cocaína, eles caem já, tem abstinência. Sempre digo, o cara para ser liberto no Centro de Recuperação deveria passar, no mínimo, depois de 9 meses, diante de uma porção de cocaína, uma porção de crack. Se ele tiver alteração fisiológica, ele fica mais 3 meses. Porque assim, o espírito pode estar pronto, a mente pode estar pronta, a carne não. A carne vai ser melindroso. E as irmãs estavam lá, profetizando para cá, para lá. Rapaz, ele repreendeu, aí entrou um profeta, teoricamente, um presbítero da igreja. Meu filho, quem manda aqui é meu espírito. Deu um estouro na igreja, meu irmão. Só que ele segurou firme. Ele segurou firme, aguentou, manteve, né? Terminou a mensagem sobre Gideão, me lembro até hoje, né? Gideão olhando para si, Gideão derrubando os altares, Gideão. Foi uma palavra maravilhosa. Domingo ele não voltou, claro, né? O Elianai Cabral conta isso, né, num vídeo sobre essa experiência que ele teve. Ele foi numa igreja, então alguém se levantou e desligaram o som dele. Daí ele ficou assustado, alguém levantou, entregou a profecia, daí a igreja se alegrou e ligou o som de novo. Ele falou, então vamos retomar, abra sua Bíblia e tal. E na segunda vez, de novo, uma outra pessoa levantou e desligou o som. Daí na terceira vez, ele disse, olha, vocês me convidaram para ministrar a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem autoridade. Ou vocês ouvem a palavra, ou eu vou descer do altar e vou embora, porque eu estou aqui para pregar as escrituras, a palavra. E vocês desligam meu som porque levantou alguém em profecia. Então, isso, né, pode acontecer ainda, né? Não, hoje o povo está um pouco mais educado, né? Faltava, era muita infantilidade, né? Talvez até a imaturidade da turma é um pouco mais melindroso, né? Porque, teoricamente, o Gutiérrez pode falar para nós sobre isso também. Como é que é o texto bíblico? O sujeito... O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Aí o espírito do profeta no sentido, né? A sua subjetividade, as suas emoções, né? Você tem um autocontrole. Então é isso que Paulo quer dizer. Você não... A gente até faz uma diferença na teologia entre êxtase e transe. O cristianismo, o pentecostalismo tem êxtase, que é essa emoção profunda, movimentos corporais. Sim, voluntários. Que não é delírio ainda. Mas que não é delírio. Você não perde a consciência, você não perde a memória, você não perde o controle. Sim. Se você perder controle, memória e... No médico.
É um transe. É um transe. Pode acontecer. Eu já vi cada coisa feia dentro da igreja, já vi coisa em vigília. O cara saiu correndo de olho fechado e dele na testa, mano. Ele caiu e ficou arrebatado, literalmente Eu arrebatado. recebi soco na boca. Não, O cara girando, me deu um soco na boca. Literalmente. O som do Ele helicóptero. tava girando assim. Ele tava girando assim. Ele deu um soco. Sangue na hora. Aí tô levando rock boa na hora. Sabe aquele culto que é um caos, assim? Não, eu começo a ficar, parou. Para, eu já sou o guru. Parou com isso aí. Começa uma palhaçada. Eu não vou pular, cara. Eu não quero pular, eu sou assembleano, eu não consigo pular, meu irmão. Eu sou contra você pular. Você quer pular, brincar, rodopiar? Faça o que você quiser, amém. Mas não peça pra mim, um cara que foi criado na Assembleia de Deus desde pequeno. Eu acho bonito ter aquelas senhoras batendo palma. É uma manifestação, mas tá ali em corpo, alma, espírito, tá ligada, não fazendo nada de absurdo, né? Às vezes tem umas que passam sobre as auréolas. Tudo bem, pode ter um pouco de hipérbole nisso aí, beleza, não vai mudar o contexto geral. Deixa, mano. O Antônio Gilberto fala sobre essa questão do recebimento do poder ali, do Espírito Santo, como se fosse uma usina hidrelétrica que você tem uma energia muito forte. Essa energia, ela tem órgãos reguladores para chegar na sua casa, 110, 220, ponto. Se chegar mais do que isso, explode tudo, pega fogo na casa. Então ele diz assim, quando no começo a pessoa recebe ele tem aquela experiência com o Espírito Santo, há que se ter paciência com alguns, porque é de pessoa para pessoa. A manifestação de um, ele fica quietinho, ele chora. O outro, ele tem uma vontade de pular. Então ele diz assim, os órgãos reguladores são o texto bíblico, a doutrina, a palavra de Deus que vai então ao longo do tempo regulando, ensinando aquilo que o Gutierrez acabou de explicar. Você tem controle sobre você, o espírito do profeta sujeito ao profeta. Mas ele diz que isso é um processo e que a energia da hidrelétrica vai chegar, não é só 110, vai chegar por cara a 500 watts. Então, ele vai se controlando com o ensino, com a escola dominical, com o estudo bíblico, com o conhecimento da palavra. Ele vai moderando o que ele pode liberar ou não de energia, no lugar certo, no lugar errado. E o êxtase também é cultural, né? Cultural em que sentido? É até econômico. Se você pega uma igreja, vou pegar aqui um exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha, que é uma igreja de contexto de classe média alta. Ou pega a Igreja do Aeroporto de Toronto. Quando você tem avivamentos carismáticos intensos em uma igreja assim, até o êxtase é diferente daquele êxtase da igreja lá da periferia que está no fundo de uma garagem, né? Que é muito mais intenso. Por quê? É muito mais comum que uma pessoa de baixa educação ela seja muito mais expressiva na sua forma de falar, fale mais alto, por exemplo, né? E isso também se manifesta no êxtase. O êxtase da igreja da classe média alta é o choro controlado, é aquela coisa mais quieta. Às vezes é aquela manifestação até intensa, mas que você vê, puxa, tem um controle maior do que aquela igreja da garagem. E isso aí você vê até a influência da cultura. Mas não só a cultura econômica, né? Cultura de raças. De raças. Você pega o T.D. Jakes, a igreja dele é de classe alta, assim. E a manifestação, eles mais dançam, intensa. Eles pulam. Mas ele tem um TDAHzinho. Acho que tem um TDAHzinho. África, né? Continente africano, né? No contexto do continente africano. Eu dou esse exemplo aqui, no caso, na nossa cultura brasileira. Né? Sim, você claro. vê essa diferença de classe, né? Sim. Mas se você pega diferença de culturas de povos, de países, aí realmente você vê. Eu me lembro de um culto que eu participei em Moçambique, assim, e eu fiquei. E pode ser um culto presbiteriano, né? Sim, eu participei de um culto em Moçambique, assim, cara. De repente, a pessoa andava 20 quilômetros para participar do culto, né? 20 quilômetros para participar de um culto. Terra, um galpão, pastor Eliel, lá. E aí, me lembro perfeitamente que as irmãs pegavam e tiravam a blusa, algumas não tinham blusa, os peitos para fora. A maldade está em você, né? Ponto. E assim, a gente, no meio conservador, como foi criada, aquela coisa toda, a cultura italiana, né? Assim, de repente eles começavam a cantar uns hinos. Eles falam para as tribos, mas era uma coisa de adoração a Deus, que eles estavam felizes que você estava ali. Era uma coisa muito doida e assim, tu via Deus naquilo ali.
Tu não via, né? Literalmente com um filho mamando aqui e a outra uma mão de fora, assim, e vinha pra frente. Rapaz, era uma coisa alegre. Aí eles vinham, voltavam, e aí o pastor pegou e me pediu pra cantar. E ele sabe que eu não cantava. O pastor Ronaldo, ele fez de propósito, aquele miserável. Aí, porque acaba muita luz, diante do racionamento de luz e da corrupção, acabava muita luz, e tinha o gerador. Aí botou no gerador, botou gasolina lá no gerador. Você vai cantar? O Rodrigo vai cantar. Aí eu falei, o que eu vou fazer com essa turma, cara? Quem não vou cantar aqui? Não tem, eles não conhecem a maioria dos hinos. Escola Dominical Cordeirinho de Jesus. Pai Abraão, meu irmão. Pai Abraão não falha pra nada, mão direita, mão esquerda. Rapaz, foi uma festa. Uma coisa de Deus. Não tinha língua estranha, não tinha profecia, não tinha nada. Mas, rapaz, tinha um poder de Deus, foi um negócio de Deus, porque eles se movimentavam, eles gostavam de dançar. E a cultura deles, né? Como é que você vai levar É que nem as missões, todos os missionários que foram para os Estados Unidos, os brasileiros que foram, né? Fizeram igreja para brasileiro, daí ela não conseguia alcançar os outros povos. E aí que tá, né? Quando a gente vê cultura, não é uma questão de certo e errado. É cultura, é um jeito de ser, né? Quando eu falo isso, eu não estou recriminando a igreja pequena que faz, né, um culto mais expressivo. É claro, tudo tem que ter limite, né? Obviamente, tudo tem que ser para edificação. Mas essa é a beleza do cristianismo. Eu até escrevi um texto recente no Instagram. Eu me sinto privilegiado por ser convidado para pregar a igreja meio worshipeira da Parede Preta, que o pessoal tem esse estilo de culto, e no domingo seguinte estou pregando uma Assembleia de Deus mega tradicional, cantando o hino da harpa. Eu acho que isso é um privilégio. Sim. Sabe? Você vê a beleza do corpo de Cristo, que é vários tipos de expressões, várias culturas. Deus gosta disso. A gente se esquece, está no Apocalipse, que lá no final dos tempos haverá gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Às vezes a gente pensa que o céu vai ser assim, um culto unificado, uma coisa assim única, um único tipo de expressão, um único tipo de veste. Não, até língua. O texto bíblico dá a entender que as línguas vão continuar. De alguma forma a gente vai entender todo mundo falando. A confusão de Babel vai embora. Mas as línguas... E o barulho, ele acaba sendo também uma marca pentecostal, assim. O barulho. Sim. O povo barulhento, né? O povo barulhento, e você... E o som, né? Quando você estuda cientificamente sobre som, sobre barulho. Por que Deus me manda o povo gritar para cair os muros de Jericó? Por quê? Assim, não precisava, né? Porque Deus pede para Gideão, ele tem que gritar a espada do Senhor de Gideão. Então há barulho. Em vários textos bíblicos você tem o barulho como manifestação divina. Assim, você consegue encontrar no Antigo, no Novo Testamento, em Atos e tal. E você pega o barulho, por exemplo, no contexto fora da igreja. Você pega um estádio, você pega um baile funk. O barulho... Assim, por que as pessoas se incomodam tanto que o pentecostal faz barulho? E não se incomoda que o cara xinga a mãe do juiz, grita feito um maluco? Já foi no jogo de verdade, rapaz, da adrenalina. Olha, às vezes é melhor com um culto bom mesmo. Rapaz do céu, já foi um jogo, já. A galera, aquela emoção, começa a cantar os hinos organizados. Tu começa a entrar no clima, meu irmão. Dá um negócio em ti assim, não sei se é Deus. Quando eu fui fazer o mestrado na Batista, na Fabapar, eu tive acesso a muitos materiais e aulas que trabalharam essa questão da falta de não ter necessidade, né? A questão do grito e tal. E eu respeito muito. Mas eu não consigo, acho que eu nasci assim já meio, sabe, eu gosto, o barulho como marca do movimento pentecostal, é uma coisa que, claro que eu estou nesse meio, né, obviamente. Sim. O som, o barulho, ele... Tem uma origem baiana, né, Pedro? Tem uma origem baiana também. Claro. O baiano gosta do batuque. Não, é desse jeito. Mas fato. Tem também essa questão de etnia, querendo ou não, Jonas. E também acabo indo em outras comunidades que o pessoal tudo quietinho, te ouve e tal, que é legal. Mas é uma marca nossa. Eu penso que o barulho é uma marca assembleiana que não deve ser... Sim, não vai ter. Acho que não tem como... É uma coisa milenar, centenária, né? Questão de cultura, como eu disse, né? Mas eu, por mais que estou estudando e tal, estou me esforçando, eu acho que
que eu sempre vou defender essa bandeira assim da... É uma maneira de extravasar. Da adoração. Eu acho que é uma maneira de extravasar. O ser humano se sente bem, de adorar. Extravasar em grupo, né? Que é uma necessidade humana, né? Sim. Porque assim, eu posso me incomodar com o culto, por exemplo, se eu não estou naquele ambiente, porque eu não estou naquele grupo. Se eu tivesse, não seria um incômodo. A mesma forma que eu posso estar incomodado com barulho de estádio, se eu sou vizinho ao estádio. Sim. Mas se eu sou o torcedor ali... entra junto, tu canta entra junto e tal, e ali vai ser um êxtase naquele momento. Né? Tu não tem como segurar, o sistema simpático nosso, né? Você não tem como controlar o sistema simpático. Começa a dar aquela adrenalina, começa a dar arrepios, começa a dar... Eu lembro. Acelerado. Eu lembro uma vez... São Paulino? Não, São Paulino não praticante. Mas eu lembro da minha emoção ouvindo barulho de carro da Fórmula 1. Ah, meu irmão também, né? Aí, né? Meu amigo, é uma emoção muito grande. Mas quando eu falei isso pra minha irmã, por exemplo, que não liga... Ridículo. Emocionado por barulho de motor de carro, né? Vira homem, que é isso? De moleque. Mas eu falei pra ele, o Fórmula 1 é uma coisa assim, porque é um som, é igual o som da Harley. Eu tenho uma Harley. Não adianta, irmão, vir com uma Titan aqui, vir com uma bola, uma coisa que tu quiser. A Harley é uma coisa milenar. Uma música, né? Cara, é o som dos anjos, meu irmão. O pastor pentecostal, qual é a música dele? É os Glória a Deus do povo. 500 graus de furo, fogo, santo e poder. Rapaz, e é bom, porque assim, é muito legal, nada de errado nisso, desde que não haja nenhum prejuízo, né? Exageros, mas nenhum prejuízo nisso, é uma maneira de extravasar. Pô, o cara pulava. Quando que é o exagero? Quando deixa de edificar o outro. Sim. Só está edificando a mim mesmo, eu estou curtindo o momento, eu estou sendo ali eletrizado, mas o meu irmão do meu lado está sendo prejudicado. Sim, não está alcançando a mensagem, ou começa a atrapalhar. Esse é o limite. E eu acho também que o púlpito das igrejas, eles não conseguem refletir essa adoração. Então, assim, modéstias à parte, claro, mas eu pastorei uma igreja há 6 anos. E todo mundo que vai lá consegue perceber que a igreja toda vem na adoração, porque o púlpito começa dali. Eu adoro, é um momento do louvor, eu tô ali. Agora, o que os pastores não estão dizendo? O cara fica ali, calado, e outra. E daí ele pega o microfone, parece que toma um choque. Vocês têm que dar glória. Cara, quando eu tava pregando, você não falou nada, agora você quer que eu fique, sabe, me manifestando? Por que quando você tava sentado, você não... O pastor é o termômetro da pregação, né? Ele é o termômetro da pregação também. Eu vejo, ontem eu estava vendo o pastor Sérgio levantando a mão, a igreja vai também. Tem um sinal de aprovação também, né? Vambora. Existe também. Essa questão assim, não, ele levantou a mão, vambora que o Moisés liberou o cajado para abrir o mar, bora. Pode ser. Ontem eu estava ministrando, estava numa pegada mais ministração, mais pregação misturada ali, e aí eu ouvi que eu não levantei, mas teve os 2 líderes de jogos que levantaram. Eu falei, se bobear, eu vou ter helicóptero aqui. Mas é legal também, porque assim, é uma questão, quem está ali ministrando também. Você não. Tem gente que consegue filtrar bem isso aí. Não importa, eu venho aqui entregar o meu recado e tudo certo. Não estou aqui, né, pra ter. Mas é legal o feedback. É tipo um feedback, né, pra quem ministra, né? Eu uso essa expressão, glória a Deus, é um feedback, o que é um pouco um contrassenso, porque é para Deus a glória, né? Mas acaba sendo um feedback para o pregador. Né? Sim, porque tu sabe se está no caminho certo, tu não conhece a igreja, meu Deus, eu estou fazendo uma coisa. Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade, aquilo que você tratou, inclusive, em Presidente Prudente, questão de comparação, que é um problema isso. Então, assim, eu acho que o Gutierrez sabe, né? Não porque ele está aqui, mas sabe lidar muito bem com essa questão, e ele trabalhou isso também lá, de saber para que você foi chamado. Né? Ele fez uma brincadeira que o irmão chegou para ele e falou, rapaz, estou com esse problema, o outro pastor já dobra a joelha dele e falou, rapaz, é complicado, a vida é assim mesmo. Né? Eu não tenho essa questão dessa vocação para essa área, mas na área do ensino, então, essa convicção, eu sei porque foi chamado, eu não estou aqui para impressionar, eu estou aqui para ser quem eu sou. E com falhas, eu tinha muito problema com isso. Então, me chamava um outro cara sabe, plantava bananeira no púlpito e chegava eu, Paz do Senhor. Mas eu entrava em choque. E depois, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com isso. Eu acho que isso é importante, né? Essa questão da gente vencer esse problema de se comparar. Cada um tem o seu estilo, que deve ser respeitado. E transitar, como você falou, é legal, o Gutierrez falando, é legal
Eu adoro, a igreja que mais gosto de ministrar é a católica, velho. Você por quê? Porque é um lugar que eu jamais imaginaria que ia ministrar. E aí o pessoal fala, tu vai, Rodrigo? Eu falei, eu tenho uma coisa que me blinda, que é a medicina. Então eu vou para dar palestra. Eu fui numa paróquia aqui, do padre Anderson. Rapaz, o padre Anderson é um dos 2 exorcistas que existe nosso aqui. Tem 2 exorcistas da igreja católica no estado. E ele é um deles. A paróquia dele, 1.500 pessoas, irmão. Lotada. Adoração carismática. Eu sou apaixonado pelos livros do Padre Léo. Vocês já leram o Padre Léo? Sobre cura interior, acho que é a maior sumidade. Ele morreu de câncer em 2006. Ele que levantou toda a renovação carismática que existe, né? E o cara escreve muito bem. O Padre Léo era um homem de Deus, cara. Homem de Deus. Na verdade, se a gente for procurar mesmo teologia, os padres escreveram bem, muito bem algumas coisas. E é muito legal você poder transitar e saber que você está cumprindo o seu chamado. Você está com o seu chamado. Isso não vai mudar nada da sua essência, que você acredita. Você está servindo o reino de Deus. Né? Que você vai lá ministrar na parede preta e não vai deixar de ser assembleado. Porque a assembleia, eu sempre digo, é uma coisa, é um vício que fica no cara. Eu me lembro que eu estava na faculdade, 3 horas da manhã, eu tinha vontade de estudar no harpa, ir lá estudar no harpa, irmão. Aí um dia um amigo meu falou, tu tem algum problema, né? Eu falei, tenho. Qual assembleia? Ou qual assembleia nunca atendeu o telefone após o centro? Mas faz parte da memória, da criação, daquilo que você tem com vida, não adianta. Eu amo ir da harpa. Assim, eu não sou um fanático da harpa, de cantar, mas eu gosto da harpa, com uma boa orquestra lá em Prudente, orquestra boa aqui em Juiz, orquestra boa, a orquestra funciona bem direitinho, sabe? É legal, é uma coisa bonita, organizada, é uma coisa, né, essa liturgia nossa, algumas coisas existem que não bate muito bem, mas assim, a maioria vai em sincronia, né, perfeito, em todo o Brasil é meio parecido. Se criou uma coisa no Brasil é meio parecido, foge um pouquinho o outro ali, alguns têm dificuldade de avançar. Data show é coisa do capeta. Tu vai ver na sede lá o telão que tem na sede, tem um telão, coisa mais linda, cara. Fizeram um púlpito extraordinário, lindo, né? Como as coisas mudam, né? Essa discussão de data show era forte há 10, 15 anos atrás. Hoje... Sim, pegava as cópias e colocava. Tirava e colocava. Aí depois veio, né, a questão já automática no computador. Aí agora, né, as LEDs, cara, é lindo aquilo ali. Mano. E as paredes pretas vai superar ou não? Olha, eu tendo a achar que... Você é meio parcial, você tá de preto. Eu tendo a achar que é algo que vai ficar, que não é uma moda. Por quê? Eu até comentei isso com um jornalista do Globo. Ele estava pesquisando sobre isso e eu comentei isso com ele. A parede preta, na verdade, é o primeiro efeito da rede social na formação do templo. Por quê? O que é a parede preta? É uma adaptação de estúdio, para isso, de estúdio, para ter uma filmagem melhor, uma luz melhor ali na igreja. Então você tá... Como aqui tem uma parede preta aqui nesse estúdio, porque alguém orientou, isso é melhor para filmagem. Então é uma influência das redes sociais, do YouTube, na formação do templo, né? Então acho que isso veio para ficar, até porque o YouTube não vai acabar, hoje acabar via outra coisa, né? E por aí vai. Engoliu, né? Engoliu. Então, talvez seja a primeira vez na história que você vê uma tecnologia audiovisual afetando a formação de um templo. O templo agora está adaptado a isso. Né? Que beneficia quem? Quem ouve em casa. Certo. Que é a nossa função levar as pessoas. Só que é uma dificuldade explicar para a irmãzinha de 60 anos, porque o preto simboliza o quê? O Satanás. Ou associar a danceteria, a boate, não sei o quê, boate é alguma coisa. Mas aí vai da tua cabeça, né? Daquilo que você tem como padrão, né? Porque, na verdade... É tudo para gravação, audiovisual, para câmera. São estudos científicos a questão das cores, Sim. né? Estudos científicos que comprovam, por exemplo, que o preto, você tem só uma pessoa no púlpito. Sim. A atenção é muito melhor. Às vezes você está numa igreja, você tem 50 homens atrás de você, a igreja não consegue ter uma atenção. Não, e eu brinquei um dia desses lá, acho que foi no Instagram, foi no Twitter, o antigo Twitter, não pode postar mais nada. Mas eu brinquei. Se tem uma pessoa que não pode reclamar de templo feio, porque agora é preto, não sei o que, é o assembleano. Pelo amor de Deus, a nossa cultura de templo são templos feios. Raríssimos templos são bonitos. Né? E aí você pega
Puxa, quantas assembleias eu já fui que é uma pintura ali no púlpito, é um céu, essa é uma coisa meio rudimentar, muito feia. E aí a concentração, você tá ouvindo alguém, você tá olhando aquela pintura assim, muito mal feita. Exatamente. Se fosse tudo pintadinho de preto. Sem apresentação. Nós precisamos terminar. Foi um prazer imenso tê-los aqui. Gutierrez, Deus te abençoe. O Gutierrez vem direto para cá. E daqui vai direto para almoçar. Nós vamos direto para almoçar. Só passar a pegar a sua digníssima esposa. O senhor avise ela para não dar nenhuma briga. Tá bom? Nenhuma crise. Esposa, rapaz. Avisa ela aí. Desculpa, é que você veio como solteira. Você mudou a passagem no meio do caminho. Deveria. Mas se você ficasse 2 dias, nós íamos te convidar com certeza. Mas eu não sabia desse detalhe que você ia casar também. O Igreja me deixou uma situação. Ô, irmã, nada contra a senhora, irmã. Nem contra a sua geração, contra ninguém, tá, irmã? Né? Não é que realmente ele casou no meio do caminho, né? E acabou pegando. Mas a gente vai. O Gonçalo Gutierrez vai estar conosco na IBJ, né? Que seja a primeira de muitos, assim como o Jonas, né? Eu quero agradecer a vocês, o tempo de vocês, né? E vocês sejam abençoados e sejam um ano abençoado por vocês. Amém. Um ano de bênçãos, né? De prosperidade, no sentido de saúde mesmo, no sentido mesmo original, saúde mesmo, muita saúde para vocês, que o resto a gente dá conta. Muito obrigado. Você escreveu? Esse foi o último livro, Como Vencer os Desafios de Hoje. E foi fruto de uma pesquisa voltada para jovens, adolescentes. Então, turma que quiser adquirir, tá? Baseado na escola dominical, você falou ontem, né? Eu acabei sendo comentarista de lições bíblicas juvenis. Então, você não pode usar o material, né, da revista, obviamente. Sim, mas é uma coisa similar, é uma coisa no mesmo caminho. No mesmo caminho, trabalhei temas a respeito de jovens e adolescentes nesse material. Que passa, hermano? A excelência do líder, né? Aprendendo com Jesus, eu trabalho João capítulo 6, a respeito de aspectos da liderança de Jesus naquele texto. Então, visão, administração, humildade, e é um livro muito precioso. E esse, quando vem o avivamento, faço um estudo bíblico sobre a vida de Elias e Eliseu, e também é um material precioso com lições de avivamento. Nada de Lopes. Presbiteriano. Aleluia. Avivamento. Né? Aleluia. Por isso você mostra os seus. Eu sei que você tem alguma coisa. Não, eu não trouxe, mas eu tenho 6 livros publicados, né? 2 pela CPAD, 2 pela Thomas Nelson, Um Mundo Cristão, God Books. Pode achar lá na Amazon, Gutierrez Siqueira. Sendo 4 sobre pentecostalismo, 1 sobre teologia pública, que é o Quem Tem Medo dos Evangélicos, e 1 sobre sectarismo, o Reino Dividido. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Arthur, por estar conosco aqui. Deus é bom e já não presta. Amém.